Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 13 de maio de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos uma novidade hoje, tá? Teve pouquíssimos drones contra Kiev ontem, olha que coisa, né? Depois de uma folga aí que teve os 3 dias de cessar-fogo lá do dia 9 de maio, ontem os russos atacaram com a quantidade usual de drones, né? Mais de 100 drones por dia. Mas hoje teve pouquinho drone. Será que os russos estão pensando em aderir ao cessar-fogo mesmo? Será que doeu mesmo a visita do Macron, do pessoal da Inglaterra e da Alemanha a Kiev, né? Olha só que coisas. Eu acho que o Putin está ficando sem alternativas, né? E esse é o nosso assunto principal. Porque na linha de frente também não teve muita coisa. Tá? Na linha de frente não teve nenhuma mudança. Os russos avançaram um pouquinho aqui em Pokrovsk. Os ucranianos avançaram um pouquinho aqui em Totkino. Tem uma novidade engraçada que é a questão de gamers que estão se dando bem pra caramba na guerra, estão se tornando os melhores pilotos de drone FPV, o pessoal gamer, olha que coisa, né? Mas a grande notícia do dia é justamente o encontro lá na Turquia, que o Zelensky falou que vai lá para se encontrar com o Putin. Aí o Putin falou, não, que não era isso que eu quis dizer, que eu não vou e não sei o que lá. E aí ficou feio. Porque tanto o Zelensky disse, o Trump disse que poderia ir também para a Turquia, o próprio Trump, e aí o Putin ficou meio que nessa, e agora, como é que eu falo? Como é que eu saio dessa, né? E o Putin não quer ir, o Putin está querendo levar o Lavrov. Aí o Zelensky já falou, não, se for Lavrov, não vou também, pô, não vai ter negociação, para que vai ter negociação? Se é para fazer negociação, vamos fazer negociação Putin e Zelensky, pronto, vamos sentar os dois e resolver o problema. E é o que o Trump quer também, né? Só que aí, esse é o problema. O Putin, ele não quer paz, não vai ter acordo nenhum, esquece negócio de acordo, não vai ter acordo em Istambul. A questão toda é que o Putin quer continuar enrolando o Trump, quer que o Trump continue falando, não, vamos aguardar, vamos esperar, vamos agradar a Rússia mais um pouquinho para chegarmos na paz e coisa e tal. E eu já falei para vocês que eu acho um absurdo, o Trump ainda está caindo nesse papo do Putin, mas aparentemente talvez ele esteja perto de chegar no final disso e parar com esse troço. Vamos ver, né? É o que resta para a gente esperar aqui. Então essa é a situação. O Zelensky deu um checkmate no Putin com essa história de ir para a Turquia. A ponto que agora parece que a Rússia está pensando em mandar o Putin mesmo, não vai ter alternativa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por TNT, Luleco Doidão Basta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa. A Rússia lançou 10 drones. Foram todos derrubados. 10 drones só, de ontem para hoje. A gente tem feito aqui, tem falado aqui, tipicamente são 100, 200 drones, né? Tá aqui o pessoal mostrando, no dia 7/5, que foi antes da suposta trégua dos russos, né? Do cessar-fogo do 9 de maio. Aqui, ó, 160 drones que os russos mandaram. Aí teve a trégua do 9 de maio, né, que os russos falaram que não iam mandar, porque estavam esperando que a Ucrânia também não atacasse a Rússia, né? É lógico que isso aqui não fez efeito nenhum, mas no final das contas o Zelensky não atingiu o 9 de maio porque não queria criar confusão diplomática, mas aproveitou para atingir um monte de alvos, né, de fábricas, de refinarias e coisa e tal. Enfim, nesses 3 dias aqui, ó, 8, 9 e 10, não teve nada. Agora, no dia 11 e 12, voltou a Rússia com toda a força. Voltou aqui, ó, teve na faixa de 100 drones aqui por noite contra Kiev, né? Agora, hoje, teve pouquinho. Olha só, o Putin miou, meu amigo. O Putin miou. O ultimato feito pelo Macron, pelo Merz e pelo Starmer, né? E pelo Tusk também da Polônia, funcionou, porra. O pessoal fica... É o que eu falo pra vocês. Por que que o pessoal, as Russettes estão tão desesperadas lá, vendo sei lá o que no guardanapo do Macron e não sei o que lá? Por que que as Russettes estão tão desesperadas? Porque os russos estão desesperados. Foi dado um checkmate no Putin. Ele esperava ficar enrolando, esperava que o Trump ganhasse essa guerra para ele, mas o Trump já está se bandeando pro lado da Europa e está cheio de ultimato, não tem mais como aqui. Já, ó, pouquinha coisa, 10 dronezinhos. Olha que coisa, né? E todos derrubados, não teve nada de ontem para hoje. Praticamente um cessar-fogo já, como foi demandado pela Europa, né? Ou seja, eu tô achando que o Putin tá miando nesse caso aqui. E, de novo, vai ter 30 dias de cessar-fogo? Isso quer dizer que vai ser chegada a paz? Não, não vai, porque tem uma coisa fundamental. A Rússia não vai aceitar devolver as posições que eles ocuparam ilegalmente na Ucrânia. E a Ucrânia não vai aceitar também ceder essas posições. Então não tem como chegar no acordo, não vai chegar no acordo. A expectativa é que no final disso esteja todo mundo convencido de que realmente a única alternativa para acabar com essa guerra é derrotar o Putin. Não tem outra alternativa, não tem outra forma de encerrar essa guerra, né? Enfim, mas
dá para ver que o Putin está miando. E é aquilo que eu falo para vocês, ele não tem alternativa, ele não tem outra coisa que ele possa fazer, né? E no caso do encontro de Istambul, foi a mesma coisa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, na linha de frente, os ucranianos destruíram mais um lançador de foguetes da Coreia do Norte. Impressionante como é que tem aparecido esses lançadores de foguetes, porque os lançadores de foguetes russos já foram todos destruídos. A Rússia não consegue mais repor essas coisas, está usando coisa da Coreia do Norte e está sendo destruído também na linha de frente com HIMARS, tá? Então isso daqui é equipamento em Kursk, tá? No Oblast de Kursk, dentro da Rússia, sendo destruído por HIMARS ucraniano, né? HIMARS americano lançado pelos ucranianos. Aí, ó, mais uma coisa destruída aqui, excelente notícia. Também os russos estão reclamando aqui do avanço ucraniano em Totkina, que eu tenho a tradução aqui disso daqui. Grupos de sabotagem estão aumentando sua posição ao longo do rio Sen. O que eles estão dizendo com isso aqui? Aqui em Totkino, se você olhar, tem esse rio aqui, ó. Esse rio aqui é o rio Sen. Ele passa por Glushkovo, passa por toda essa área aqui. Os ucranianos estão fazendo uma série de operações de sabotagem aqui. Por quê? Porque a região de Totkino, ela fica meio que isolada aqui, né? Lembra que os ucranianos destruíram todas as pontes que tinham aqui no rio Sen, quando teve aquela invasão ucraniana em Kursk, né? E daí os russos têm pouca capacidade de abastecer essa região aqui com militares. Então agora os ucranianos estão fazendo de novo esse tipo de coisa, que na visão dos russos aqui, ó, está havendo acumulação de forças na retaguarda e, inclusive, a força ativa de aviação na região de Kursk. Nós acreditamos que as forças armadas ucranianas podem lançar um ataque mais sério na região. Não se pode descansar e coisa e tal. Ou seja, o pessoal está apavorado ali, achando que os ucranianos vão avançar por ali. Tomara que sim. Inclusive, tem esse vídeo aqui que eu não posso tocar todo, porque o YouTube agora não gosta que eu mostre explosão. Nem explosão pode mostrar. Se mostrar explosão, ele desmonetiza o meu vídeo. Então ele quer que eu faça um documentário pela guerra, notícias da guerra sem explosão, né? Então tá aqui essa aqui é uma das pontes do rio Sen, ali na região de Kursk, né? E como eu falei, é a ponte que tem aqui em Svanoi. Svanoi é essa cidade aqui, ó. Svanoi, tá vendo? Tem uma pontezinha aqui que está semi-destruída, que os russos fizeram uma ponte temporária aqui para conseguir atravessar nessa região aqui em Svanoi. E aí o cara tá inspecionando a ponte, que já tá toda fodida de novo, toda quebrada de novo. E aí quando eles estão inspecionando a ponte, chega um ataquezinho bonitinho e destrói o resto da ponte toda aqui. Tá aqui o cara caindo para trás e a explosão e coisa e tal. O cara filmou a explosão. Muito interessante esse vídeo. Não posso mostrar o vídeo, reclama com o YouTube, mas isso mostra que os ucranianos estão sérios aqui. Ou seja, o que tudo indica que é um planejamento realmente de limitar as forças russas aqui nessa região para permitir um avanço ucraniano aqui, né? Bom, outra coisa curiosa é que aqui já não falando mais de avanços na linha de frente não teve outra novidade, tá? Tem isso daqui. Teve alguns avanços russos aqui perto de Pokrovsk, mas nada significativo também. Estamos na mesma coisa na linha de frente. O S-200 é um míssil antiaéreo, né? É igual o S-300 atual que os russos usam, tem o S-400 também. Só que o S-200 é da era soviética, então a Ucrânia tem um monte desses foguetes, mas um monte mesmo, quantidades enormes desses foguetes na Ucrânia. É um foguete antigo, é um foguete com baixa capacidade, que não tinha não tinha uma boa mira, né? A precisão dele é muito baixa. O que os ucranianos fizeram? Estudaram maneiras de adaptar, de modernizar esses mísseis. Então agora eles estão sendo transformados em mísseis terra-terra, ou seja, são disparados de lançadores e contra alvos na terra. E nesse sentido estão se tornando uma arma muito boa, tá vendo aqui, ó? São lançados assim na terra e agora tem guia por GPS, eles modernizaram os mísseis, né? E já está pronto para ser usado esse tipo de coisa. Isso vai fazer uma diferença, por quê? Porque isso tem um alcance médio razoável e a Ucrânia tem um monte disso da era soviética, um monte desses mísseis guardados. Então é o trabalho de modernizar e poder fazer ataques bastante sérios com isso, né? E bom, com relação a drones também, os ucranianos têm feito muita coisa com os drones, mas o mais engraçado é essa matéria que saiu aqui no New York Post. Aqui. A Ucrânia confia numa arma secreta para seus ataques de drones na Rússia. Os gamers, né? O pessoal que gosta de jogar joguinho de computador. Quem diria, né, Micho? Olha como é que a gente está fechando um ciclo, né? É o que eu falo. Tem muita gente que fica apavorado com a geração Z. Não porque a geração Z não vai saber fazer nada, que não sei o que lá, não presta para nada, fica jogando joguinho o dia todo. Aí, olha só. É o que eu falo para vocês, meu amigo. No final das contas, as coisas se ajustam. A tecnologia muda a nossa vida, né? É natural que o ser humano busque caminhos dentro do ambiente que ele está.
Pode parecer pra gente que era da geração anterior que é uma coisa ruim, mas a geração nova está encontrando os caminhos na realidade atual. E aí, olha só que coisa, né? O jogo está se tornando... seu filho está jogando muito joguinho aí, quem sabe ele não vai ser um operador de drone, não vai ser um tenente de grupo de drone, coisa e tal, para aprender a fazer esse negócio. É isso que a tecnologia está indo. A verdade é essa. E isso é a origem do quanto que a Ucrânia está ganhando nessa guerra. A grande vantagem da Ucrânia nessa guerra são os drones, é o que tem conseguido parar a Rússia completamente, né? Aí olha que coisa. O pessoal tá pilotando o drone até com controle remoto de jogo. Quem diria? E tá conseguindo ter um efeito muito legal aqui. Estrangeiros com um monte de experiência em jogo se tornaram a nova arma secreta da Ucrânia na batalha, que tem se tornado cada vez mais confiante em drones, né? Então eles têm feito isso daqui, o pessoal sabendo jogar com o Xbox, controle do Xbox, diretamente transferido. O conhecimento que o pessoal tem de jogar joguinho com Xbox pode ser transferido diretamente para pilotar drones FPV. Olha que coisa curiosa, né? Bom, e é isso daí, né? É isso que eu falo. A guerra está mudando de caminho mesmo. Outra novidade que os ucranianos estão mostrando aqui é o drone Bulava, que lança foguetes, lança granadas. Então o drone tem um lançador de granadas dentro dele, embutido nele. Não dá para ver, eles não mostram aqui como é que funciona isso, mas mostra o drone andando aqui e lançando granadas contra os soldados russos que estão aqui e destruindo os soldados russos. E já perdi a monetização do vídeo, puta que pariu. Bom, não vou cortar isso não, vai desse jeito mesmo. Bom, falando sobre o Instituto para Estudo da Guerra. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as negociações que estão tendo com o Putin e o Zelensky para se encontrar dia 15, que os russos agora disseram que não, que absurdo. Ué, mas foram os russos que propuseram isso. Foi o Putin que fez lá o discurso dele na madrugada, né? Vamos entender esse caso aqui. Olha só, o Trump disse que... Bom, relembrando o que aconteceu, né? O Putin ficou chateadíssimo porque ele reuniu um monte de ditadores que não acordaram nada com ele, que ninguém tem nada para oferecer para ele. Lá no dia 9 de maio, ele achou que ele estava dando bambambam, que ele estava dando um recado, que não, que nós temos apoio internacional. Olha só, o palhaço do Lula está aqui, o ditador de Burkina Faso está aqui, o ditador do Egito está aqui, os ditadores estão todos aqui, olha que beleza, não sei o que lá, achando que estava abafando, né? Aí o Zelensky foi e reuniu lá em Kiev no dia 10 de maio, no dia seguinte, reuniu os líderes do mundo livre, o Starmer da Inglaterra, o Macron da França, o Merz da Alemanha e o Tusk da Polônia, né? Estavam os 4 lá em Kiev e num ambiente totalmente diferente, andando na rua, andando lá na praça central de Kiev, sem preocupação nenhuma e coisa e tal. E deram um ultimato para a Rússia, que você tem que parar, entrar num cessar-fogo a partir de segunda-feira, agora dia 12, e com isso negociar a paz. De novo, ninguém vai chegar a paz nenhuma, a gente sabe disso, tá? A questão toda é convencer o Trump que precisamos realmente fazer, ele precisa ajudar a Ucrânia, não tem outra maneira de acabar com essa guerra, a Rússia não vai conseguir. E sendo que, por que o Putin não quer esse cessar-fogo de 30 dias? Ele podia fazer isso também. Não, se 30 dias a gente para e coisa e tal. O problema é que a economia da Rússia está tão fragilizada que ele não consegue segurar isso. Então o que ele fez? Ele tentou dar um troco. Ele segurou a parada, né? Ele falou que vai fazer um grande pronunciamento de noite, um pronunciamento todo sério lá, né? Deixou os repórteres esperando. Isso, sabe que isso é tudo truque dele, né? É para justamente dar importância ao que ele está falando. Porque o que ele estava falando é uma besteira completa. Ele disse que não vai ter cessar-fogo, embora a gente esteja vendo um cessar-fogo acontecendo aqui, né? Hoje meio que, enfim, não vai ter cessar-fogo, mas que a gente pode se encontrar no dia 15 de maio, na terça-feira agora, na quinta-feira agora, na Turquia, e né, podemos sentar e conversar e chegar numa paz, né? E não vai acontecer isso, a gente sabe que não vai acontecer isso. Mas aí o Zelensky dobrou a aposta, não, beleza, eu vou para a Turquia para a gente negociar, vamos lá, Putin, eu e você lá na Turquia, a gente conversa e coisa e tal. E o Trump disse que está considerando ir para a Turquia também como uma forma de pressionar o Putin aí. Porque lembra, na cabeça do Trump, ainda dá para resolver essa guerra. Não dá para resolver essa guerra, mas na cabeça dele ainda quer resolver essa guerra, quer achar que vai conseguir, coisa e tal. E daí ele está pressionando o Putin aí, ele dizendo que vai também, o Trump dizendo que vai também. Aí pegou para o Putin, né? Porque o Putin não queria ir, o Putin queria que fossem aquelas negociações igual estava no início da guerra, meia dúzia de diplomatas russos, meia dúzia de diplomatas ucranianos, e fica discutindo as coisas, mas não vai chegar a lugar nenhum, mas era isso que o Putin queria, é isso que ele esperava dessa história. Né? Adiar e adiar e adiar o máximo que ele puder, porque enquanto ele está guerreando, ele está vivo, né? Ele sabe que quando acabar essa guerra ele morre.
Então, aí, olha só, o Kremlin rejeitou a proposta de paz do Zelensky em Istambul, diz que isso é um teatro político. Uai, mas quem propôs isso foi você, ó, Putin. Foi a Rússia que propôs isso, né? Mas qual que é o problema? Ficou estranho, né? Porque o que o Putin queria era botar os diplomatas, ele não falou dele ir. Mas, de novo, o Zelensky falou, não, já que você quer resolver, vamos nós dois, pô, vamos nós dois conversar lá. Subiu a aposta, né? E aí o Trump embarcou nessa, o Trump falou que talvez vá também. Ou seja, deixou o Putin numa situação em que ele não tem saída. Por quê? Porque se ele aceita e vai também, duas coisas acontecem. Primeiro, que vai ficar claro que não tem saída pacífica para essa guerra. Porque se até o Putin, o Zelensky e o Trump sentando junto na mesma sala não conseguem resolver, não vai ter maneira pacífica, diplomática de resolver essa coisa, né? E além disso, vai estar dizendo que o Putin reconhece o Zelensky como negociador legítimo da Ucrânia. Lembra que boa parte da propaganda russa é que não, que o Zelensky é um ditador que está fazendo a guerra só porque não quer eleições e que é ilegítimo e não sei o que lá. Uai, se o Putin sentar com o Zelensky para negociar em Istambul, acabou, né? Tá reconhecendo a validade dele. Então ele não pode fazer isso. Isso sem contar o terceiro aspecto que é ruim para o Putin nessa história, que é a covardia, né? O Putin é um covarde, o Putin é um cara que não sabe, gosta de posar de machão, mas o desfile de 9 de maio, pela primeira vez, teve uma cobertura em cima ali, né, para proteger o pessoal de drones, cagando de medo de drone ucraniano no 9 de maio, né? Enfim, o cara era pandeminion, bicho. O Putin super pandeminion. Ficava em casa, aquelas mesonas grandonas para não ter contato, para coisa e tal, com medo de vírus. O Putin é um cagão, é um idiota cagão do caralho, né? Então, ou seja, ele tem esse problema por um lado. Por outro lado, se ele não vai, ele ele escancara o fato pro Trump que ele não tá querendo a paz. Então ele ficou nessa enrascada agora. Ele tem as duas alternativas. Ele pode não ir, e nisso vai melar a coisa toda, ou ele pode ir e aí vai melar a coisa toda pro lado dele também. Dos dois jeitos ele tá perdendo. O Zelensky deu um checkmate no Putin de novo, né? É o segundo em seguida. Já deu um ontem, ou desculpa, já deu um no dia 10, né, com o pessoal da Europa lá em Kiev, e deu outro agora, né? Aí aqui o Peskov dizendo que nós não estamos comentando por enquanto. O Putin vai decidir quando vai anunciar quem irá representar a Rússia nas negociações com a Ucrânia. Ou seja, o que deve ter acontecido nessa história? O Trump deve ter ligado pro Putin e falar, vai lá, vai você, eu quero você lá. Se você não for, vai estar ficando claro pra mim que tu não quer paz nessa porra. E aí acabou esse joguinho de merda de você ficar comendo meu cu e eu ficar quietinho aqui sem fazer nada. Eu espero que o Trump fale isso logo, porque o Putin não vai nesse negócio. O que vai vencer nessa história é a covardia do Putin. O Putin não vai lá. E aí, se o Putin não for lá, tá aqui, ó. Aqui, ó. Rumores da mídia russa. Putin não vai voar para Istambul amanhã e atualmente não tem plano de fazer isso. Mas um plano está sendo preparado, um avião está sendo preparado para o Lavrov e o Shakov, nesse caso, ou seja, iriam mandar auxiliares. O Putin é um medroso. O principal problema dele é esse. Ele tem medo. Tem muito medo do que pode acontecer com ele, né? Agora, o Zelensky já disse que não vai se encontrar com outros representantes da Rússia em Istambul, exceto o Putin. O Putin não quer resolver o negócio, não fez um anúncio todo cheio de pompa lá, 2 da madrugada, deixando o pessoal esperar e coisa e tal, para dizer que vai resolver a guerra. Então, porra, vai lá, Putin, resolve a guerra, senta e conversa. O Zelensky falou, não, se não for com o Putin eu não vou, pô, é lógico, que tá correto, né, do ponto de vista diplomático, você não vai botar um chefe de Estado para negociar com um subalterno, ou vai os dois chefes de Estado, ou vai subalterno. Se for subalterno, já ficou claro pro Trump que o Putin não quer paz, não quer porra nenhuma, né, jogada de mestre do Zelensky mais uma vez. E aqui, ó, o chefe da Duma lá, o Kartapolov, que é o chefe da Duma, é a Assembleia Legislativa da Rússia, né? Não porque o Zelensky é um manipulador e não sei o que. Sentiu, o cara sentiu o problema. É o que eu falo, bicho. É o caso do lenço lá do Macron lá, que o pessoal sentiu, bicho. E olha só, lembra que esse pessoal, essas Russettes todas, estão apavoradas com isso também, porque se chegar num acordo de paz, o pessoal para de receber dinheiro, bicho. Por que você acha que o Alex Jones, o Tim Pool, essa galera toda que tá recebendo dinheiro russo lá nos Estados Unidos, e a galera aqui do Brasil também, que recebe dinheiro russo também, por que eles estão querendo insistir tanto nesse negócio de lenço do Macron? Porque eles não podem. Caramba, se acabar a guerra, pô, cadê o nosso dinheirinho? Esse dinheirinho gostoso que a Rússia, que a mamãe Rússia manda pra gente, né? Acabou, né? Esse pessoal tá chateado. Vão acabar igual o Jackson Hinkle, todos eles, né? Fazendo propaganda pro Hamas. A Rússia faz lá pro Hamas, ó.
tem emprego lá no Hamas para vocês fazerem, né? Enfim, aqui, ó, se ele não entendeu a situação, as hostilidades vão continuar. Não, mas o Zelensky sabe disso, não tem problema nenhum. Aqui, ó, um dos drones que foi lançado hoje, foi lançado de ontem para hoje na Ucrânia, tá aqui, ó. Não vai haver trégua. Mas eu não sei não, isso aqui tá parecendo trégua para mim, hein? Bom, tudo bem, a gente não quer trégua também não, isso é, o ponto é deixar claro para o Trump que não tem jeito, tem que continuar a batalha. Agora, a Europa aguarda um encontro na Turquia entre o Putin e o Zelensky para fazer as sanções contra a Rússia. Os Estados Unidos, o Trump também está nessa, ou seja, no final das contas, se o Putin não for na quinta-feira, vai ter as sanções do mesmo jeito. Se não der certo, né, ficou um dia para resolver isso, né? O Zelensky botou o pau na mesa ali, o Putin ficou todo medroso. Vamos ver o que vai acontecer na quinta-feira, mas de qualquer forma, qualquer resultado que tenha, a Ucrânia já ganhou. E o mais engraçado é que até o pessoal lá na Rússia já está percebendo isso. O Igor Girkin, que é o Igor Strelkov, né, é aquele criminoso de guerra que foi responsável pela derrubada do voo MH17 lá, lembra em 2014, né, um voo que ia da Holanda para Kuala Lumpur, passou em cima da Ucrânia, e aí os russos que estavam aí, que entre aspas eram os separatistas ucranianos, mas que a gente sabe agora que era todo mundo russo que estava ali, inclusive o Igor Strelkov, que era coronel do FSB na época, e que foi o cara que fez a invasão da Ucrânia, do Donbás, lá em 2014, derrubou o avião. Pois bem, esse cara ele foi afastado das forças russas, se tornou um comentarista da guerra, em determinado momento começou a criticar o Putin. Não criticar o Putin por fazer a guerra, ele continua defendendo a guerra. Ele criticava o Putin porque o Putin não está fazendo a guerra com vontade. Segundo ele, o Putin está fazendo essa guerra meia boca, e aí não vai resolver. Enfim, o cara é um radical. Mas ele é um crítico do Putin, então ele foi preso, 15 anos de cadeia, quem critica o Putin é 15 anos de cadeia lá na Rússia, né? Igual aqui no Brasil também, aqui 17 anos aqui quem critica o Alexandre de Moraes. Aqui, ó. Contrária à expectativa de todo mundo, eu naturalmente prevejo que as negociações vão falhar. Nisso aqui eu concordo com ele, já falei para vocês. Simplesmente com base na lógica ordinária e no senso comum ordinário. Ele está certo nisso daqui. Ou seja, o cara é do mal, tá? Não acho que esse cara é do bem, não, mas ele tem a lógica, ele está vendo o que eu estou vendo também. A Rússia não vai querer sair das regiões ocupadas da Ucrânia, não vai aceitar isso. Não tem negociação que vai fazer o Putin sair dali. E a Ucrânia não vai aceitar ceder essas regiões para a Rússia. Então não vai ter jeito, não tem como isso sair do outro lado, né? E a Ucrânia agora tem apoio incondicional da Europa com a continuidade do apoio americano. O fluxo de armas, munição, mercenários está aumentando. 4 milhões de drones foram prometidos para esse ano apenas, dobrando as figuras do ano passado. Isso aqui ele está falando, a Europa está apoiando a Ucrânia cada vez mais. Os Estados Unidos, que era a última expectativa do Putin, o Putin estava, na expectativa dele era que o Trump ganhasse essa guerra para ele, falhou, né? A Ucrânia está preparando reservas fortes e conseguiu preservar elas durante a luta. Nossa ofensiva há muito tempo já parou, já não consegue avançar apesar das grandes perdas sofridas. Agora é o momento, do ponto de vista militar e do ponto de vista do senso comum, né, para um contra-ataque, para a Ucrânia lançar um contra-ataque, é o que todo mundo está falando. Eu imagino que vai ter um contra-ataque ucraniano agora no verão ou na primavera, né? Se eles estão falando sobre negociações, eles estão negociando justamente visando esse sucesso da contraofensiva deles. Se eles vão ou não fazer isso, eles vão ou não aceitar a paz, eu não sei, lógico. Porém, eu assumo que eles precisam da trégua para completar a concentração de tropas, navios e acumular drones, munições em locais que possam ser usados contra a artilharia russa, força de mísseis, aviação e drones convencionais. Tendo feito isso, muito mais provável, e sob qualquer pretexto que seja, eles vão sair do cessar-fogo e vão atacar a Rússia, né? É o que eu estou falando também. Vai ter a trégua de 30 dias para negociação, a negociação não vai dar em nada. Daqui a 30 dias a Ucrânia vem com força total e com apoio americano, porque os Estados Unidos vão ver que não tem jeito, não tem como sair disso, né? Assim, eu acredito que essa proposta de 30 dias de trégua não é o Trump pressionando a Ucrânia. Ao contrário, é um dispositivo tático que muito conveniente para a Ucrânia para preparar a sua ofensiva e lançar uma nova invasão dos territórios que ele considera serem da Rússia, né? E mesmo que essas negociações não vão a lugar nenhum, e mesmo que a Ucrânia não lance a ofensiva, nada vai mudar também. Porque a única grande demanda vai ser a Rússia retornar às fronteiras de 91. E o lado ucraniano vão continuar firme nisso, como eles se sentem agora confortáveis com força e apoio da Europa.
Em adição a isso, tanto quanto eu saiba, o Witkoff, que é o negociador russo, que é russete pra caramba, vai nos apresentar 22 pontos que nós precisamos aceitar para começar as negociações. Pelo menos era isso que estava no noticiário lá da Rússia, né? O Trump exigiu 22 pontos, mas a Rússia vai continuar tendo território. Eu acho um absurdo isso, né? A Ucrânia não vai aceitar isso daqui, né? Eles querem que entregue a usina de Zaporizhia, a península de Kimburny para a Ucrânia e sejam forçados a dar concessões para lutar sobre pontes estratégicas que podem ser importantes para ambos os lados no Dnipro, né? Ou seja, a Rússia seria obrigada a entregar a península de Kimburny, porque o Oblast de Mykolaiv, essa daqui é a península de Kimburny. Essa aqui é a divisa entre os oblastes de Kherson e os oblastes de Mykolaiv. Os russos alegam, o Putin alega que o Oblast de Kherson é dele, porque ele fez um referendo falso e o Oblast de Kherson é dele. Só que isso aqui é o Oblast de Mykolaiv, aqui, ó. Tá aqui, ó, Oblast de Mykolaiv. Isso aqui é Mykolaiv, é outro Oblast ucraniano. Então, os ucranianos teriam direito a essa península, seria um dos pontos que o Witkoff está passando para os russos, né? E qual o temor do Igor Girkin? Os ucranianos podem preparar para fazer o ataque a partir daqui e retomar a margem direita de Kherson no futuro, né? Essa guerra não vai acabar agora. Agora, pode ser que tenha um cessar-fogo durante um tempo muito grande, durante o governo Trump, por exemplo, né, para preparar a próxima etapa dessa guerra, que é extremamente importante para os dois lados, para a defesa do Dnipro e para conseguir chegar na Crimeia, porque a partir daqui, lembra, se os ucranianos conseguem avançar aqui, a Crimeia fica logo aqui, ó, que já é a entrada da Crimeia, já eles conseguem rapidamente chegar na Crimeia, né? Na prática, eu não sei até onde isso é verdade, o mais provável é que tudo isso seja classificado, de qualquer forma, eu tenho que assumir que isso é verdade, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, no final das contas, é que as negociações vão falhar e a Ucrânia vai sair disso numa posição melhor do que a Rússia, e é o que todo mundo está vendo nessa história mesmo. O Putin se ferrou achando que a propaganda russa conseguiria convencer o Trump a ficar do lado errado, né? Agora, no desespero do Putin, ele está acionando o outro capacho dele, que está acostumado já a tomar no cu pela Rússia, que é o Viktor Orbán, o amigo do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro tem que começar a escolher melhor as amizades dele, porque esse Orbán é um filho da puta também. Está aqui a Hungria colocando blindados na fronteira com a Ucrânia. Aqui, ó. A Hungria colocou vários veículos blindados em 5 pontos-chave da fronteira com a Ucrânia e estão querendo com isso o quê? Ajudar a Rússia. Por quê? Porque forçam a Ucrânia a botar tropa para proteger a fronteira ucraniana ali com a Hungria, né? E lembra, a Hungria faz parte da OTAN. Então, ou seja, você fica numa situação que a Ucrânia vai ter que se defender da OTAN. Eu imagino que a Europa vai ter que tomar uma decisão com relação ao Viktor Orbán na Hungria muito rápido. Por que o Orbán está fazendo tudo isso? Porque ele sabe que vai perder a eleição esse ano. Ele sabe que ele está numa posição muito frágil, esse apoio dele à Rússia está custando a eleição dele na Hungria esse ano. Então ele está desesperado. Está igual o Lula aqui no Brasil, vai partir para a solução Venezuela aqui no Brasil e o Orbán está saindo para está partindo para a posição russa lá na Hungria, para se manter no poder, iniciar uma guerra que ele não pode ganhar, que ele não tem como fazer, que ele vai se fuder, vai ferrar a Hungria completamente, porque a Hungria vai ser sancionada, vai sair da União Europeia, vai perder os benefícios que tem hoje por conta de um líder idiota que está querendo brincar de ser fantoche do Putin, né? Bom, então essa é a situação. Eu acho que não é o ideal, evidentemente, eu esperava que já começassem as sanções agora, mas é isso daí. Acho que a gente está numa boa posição nessa coisa, com toda essa palhaçada do Orbán aqui, com toda essa palhaçada do Putin. Bom, tem algumas outras novidades aqui para a gente acrescentar. Vai ter eleição em Portugal domingo agora. Pessoal, tem que votar em deputado, em pessoal pró-Ucrânia, hein? Por favor, tem eleição em Portugal. Não cometam o erro do Brasil. O Brasil cometeu um erro enorme elegendo a porcaria do Lula em 2022. Eu avisei para o pessoal, muita gente criticando o Bolsonaro, e Bolsonaro estava errado também. Mas a verdade é que Bolsonaro tinha como ser convencido, bastava uma pressão do Trump que o Bolsonaro muda de posição. Agora, o Lula não tem jeito. O Lula é amigo de ditador de toda forma. Votem em candidatos pró-Ucrânia em Portugal, por favor. Bom, a Inglaterra prendeu um cara que o Rousseff, na verdade, condenou ele, já estava preso, tá? É um cara que estava operando uma rede de espionagem no Reino Unido há 11 anos. Ele foi condenado à prisão, ele já estava preso, foi condenado à prisão. Isso é uma coisa que me apavora. Tem mais informações sobre isso aqui, ó.
É o que eu falo, isso é muito normal, tem no mundo todo essas redes de espionagem russas, né? Por que a Rússia, que é um país que tem menos importância do que o Brasil no mundo, é tão reverenciado? Por que o Lula saiu daqui para ir lá na Rússia beijar os pés do Putin, lá lamber o saco do Putin, se a economia da Rússia é menor que a do Brasil, o número de habitantes na Rússia é menor que o do Brasil, as perspectivas econômicas da Rússia é pior do que o do Brasil? O único ponto é exatamente essa rede de espionagem que os russos têm, herdada da União Soviética, que eles continuam mantendo no mundo todo. E que me deixa muito triste que aqui no Brasil ninguém faz nada. Aqui no Brasil, eu não sei se já estão tão infiltrados dentro do governo brasileiro que meio que foda-se, ninguém tá nem aí, ou se realmente não tem disposição, ou se já estão no topo da parada, né? Já estão mandando, né? Pode ser, né? Com Lula lá, pode ser que seja exatamente isso, né? Bom, a ONU finalmente vai responsabilizar a Rússia pela queda do avião da Malaysia Airlines em 2014. Já não era sem tempo, né? O Conselho Organizacional da Aviação Civil Internacional, com sede em Montreal, no Canadá, considerou que as demandas apresentadas pela Austrália e Holanda sobre o voo da Malaysia Airlines têm fundamentação de fatos e direito, e a Federação Russa não cumpriu suas obrigações em virtude do direito aéreo internacional durante a destruição do voo da Malásia, e com isso vai ter penalidades para os aviões russos, mesmo depois da guerra. Tá? Isso é consequência ainda da lambança que fez esse cara aqui, ó, o Igor Strelkov aqui, ó, o Igor Strelkov. Não é esse cara aqui não, tá? Esse cara aqui tá só traduzindo a mensagem do Igor Strelkov. Essa aqui é a mensagem do Strelkov, não sei se tem... Essa aqui é a imagem do Strelkov. Esse aqui é o Igor Strelkov, que era o comandante das forças russas na invasão da Ucrânia, da Crimeia e do Donbás em 2014, né? Então vai ter mais punição para os russos aí. Bom, o antagonista traz aqui o Lula, o demolidor da história, né? Não só ele falou um monte de besteira pró-comunista lá em Moscou, quando estava lambendo o saco do Putin, como agora está dizendo que a eleição do Lula é a mesma coisa que a Revolução Comunista na China. É o que eu aviso para vocês, o Lula é um ditador de coração. O PT sempre considerou eleição, democracia, como uma mera forma de conquistar o poder, mesma forma de chegar ao poder. O que ele acha que é importante é a revolução do proletariado, é ele dar dinheiro para os amiguinhos dele todo, transformar o Brasil numa grande Cuba, com a miséria de todo o povo brasileiro, mas os amiguinhos dele vão estar bem, igual lá em Cuba, né? O pessoal fala que socialismo não funciona. Socialismo não funciona assim, funciona bem pra caramba pro líder e pros amigos do líder, pra galera que tá ali no entorno do líder, Joesley Batista, André Esteves, aquela galera toda que tá ali em torno do líder ali, o Vorcaros, Odebrecht, aquela galera que tá em torno do coisa, e os sindicalistas que são amigos, pra esse pessoal funciona pra caramba, vão ficar todos ricos, igual a família Castro é rico lá em Cuba, igual o Maduro é rico na Venezuela, o resto do povo brasileiro vai ficar na miséria, né? E é exatamente essa visão, de que ele vai resolver todos os problemas. O importante é o teu poder absoluto para resolver todos os problemas, como a China fez. Só que a China tá na merda. A Rússia tá na merda, né? Enfim, para terminar esse vídeo com uma boa notícia, parece que o Papa tá planejando viajar à Ucrânia, visitar a Ucrânia. Olha que coisa bacana. Tomara que ele faça isso sim. Espero que seria uma mensagem muito positiva da Igreja Católica, visitar a Ucrânia e atuar, e pode ser que atue na ajuda para a negociação das crianças sequestradas ucranianas, né? Que isso é um escândalo absurdo, que eu não sei como que as russetes aqui no Brasil conseguem dormir à noite sabendo que tem mais de 200 mil crianças sequestradas pelos russos, que os russos contam para essas crianças que os pais morreram, que elas são órfãs, mas os pais estão lá em Kherson, estão lá em Zaporizhia, estão lá na região ocupada da Ucrânia, sem ter acesso aos filhos, sem poder ver os filhos, e essas crianças estão sendo dadas em adoção para famílias russas, uma coisa completamente absurda, um crime de guerra absurdo. Espero que o Papa consiga fazer alguma coisa para melhorar isso daí. Ele, lógico, não tem exército, não tem força, mas ele tem uma voz muito importante que muita gente ouve, inclusive, eu tenho certeza, na Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.